Glória a Deus. Então, antes de iniciar, eu quero aqui agradecer o acolhimento dos irmãos da IBR, tanto a mim como a minha família. Tenho aprendido a amar os irmãos, também tenho sentido aí o amor dos irmãos. Continue orando pela minha família. Estou feliz de estar aqui, estou feliz pela vida dos pastores Paulo, pastor Mário, demais irmãos que sempre têm nos recebido com carinho nessa igreja. E somos IBR, tá, irmãos? Somos IBR, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida da Débora, que está aqui nos visitando. Fui pastor dela durante um tempo. E ela até me perguntou esses dias, está pegando mais? Eu falei, olha, vou ter oportunidade domingo, se quiser ir lá, fica à vontade. É uma jovem que carece muito das nossas orações, para que Deus venha fazendo uma obra na vida ali da sua família. Feche seus olhos, vamos aqui orar ao Senhor. Senhor Deus eterno Pai, quero te agradecer por estar nessa noite, nessa manhã na tua igreja. Pedir, Senhor, que a tua palavra possa preencher nossos corações, possa nos transformar, possa nos acrescentar fé, possa, Senhor, produzir frutos e que esse fruto possa permanecer. Amém. Amém. Abra vossas Bíblias no Salmo 126. Glória a Deus. E o título é O Deus que muda sorte. Amém? Amém. Diz assim o Salmo 126, gostaria que a igreja acompanhasse. Diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia. Então é um salmo, irmãos, ele é um salmo pós-exílico. Ele traz uma reflexão sobre esse retorno do povo de Israel do exílio. Também ele é conhecido como cântico de romanagem ou peregrinação. Para vocês terem ideia, eles, no momento que eles viajavam para Jerusalém, então eles entoavam esses cânticos. E podemos identificar nesse cântico algumas emoções como medo, alegria, confiança, dentre outros. Logo então esse salmo foi escolhido para ser ministrado por duas palavras que me chamou a atenção, que é a restauração e a sorte. Vemos que é comum no final do ano as pessoas fazerem apostas, né? E ali depositar a sua fé naquela aposta, sabendo que a probabilidade de ser um ganhador é muito pequena, mas todo ano vai lá fazendo a sua fezinha, né? Vem de uma família que tinha por hábito jogar jogo do bicho, né? Não sei se ainda existe, deve existir. Então não aguentava ver placa de carro, não aguentava ver um sonho, algo assim diferente, que já tinha um número na cabeça, ia lá fazer a fezinha, né, irmão? A palavra restauração, ela traz a ideia de quê? De recuperar algo, né? Vemos aqui, por exemplo, existem alguns irmãos que eles são mecânicos, que trabalham aqui com conserto, com reparo. E qual é a ideia da restauração? É trazer de volta o seu funcionamento original, com a mesma performance, com a mesma eficiência, entregar, que aquela máquina possa entregar aquilo que lhe foi proposto. Mas quando a gente pensa em sorte,
o dicionário ele vai falar que é algo, uma força invisível do qual deriva todos os acontecimentos da vida, destino, fardo e fatalidade. O dicionário é meio cruel, né, irmãos? Todavia surge a pergunta: será que nas nossas vidas algumas coisas acontecem porque foi sorte ou foi Deus? Uma pergunta. Foi sorte ou foi Deus? Muitas coisas vão acontecendo, né? A gente é de um contexto social que TV era para poucos, né? Existia lá a TV Globinho, alguns participavam desse momento bem alegre da nossa vida. Depois veio a Fátima Bernardi e acabou com a TV Globinho, irmãos? E nem todos tinham TV, né? E aí às vezes ficávamos ali quando criança: será que um dia a gente vai ter uma TV em casa? Será que um dia isso vai acontecer? Aí vem a outra pergunta: será que um dia vamos casar? Vamos ter filho? Vamos ter emprego? E quando a gente veio para São Paulo, chega nessa selva de pedra, tudo diferente, com aquelas roupas com cores, né, bem chamativas, né? Eu lembro que a primeira coisa que eu tive que fazer quando cheguei aqui foi aprender a me vestir, aprender a falar, aprender a dialogar, porque eu tinha um sonho, o sonho do emprego. Não importava qual era ele, eu só queria ter a minha carteira assinada. E qual é o seu sonho? E aí de repente algumas coisas vão acontecendo, e aí muitos falam que é sorte. Mas será que foi sorte? Ou será que foi Deus? A Bíblia vai relatar lá em Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10, na NVI, diz que Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. É um texto curto que vai trazer, vai falar das famílias, das descendências, e depois abre lá para contar sobre Jabes. A gente não consegue saber quem foi Jabes, né? Não consegue saber, mas está lá relatado sobre Jabes. E vai falar que Jabes foi um homem respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes clamou a Deus de Israel: abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, aguardando de males e livramento, e livrando-me de dores. Deus atendeu ao seu pedido. Quando eu começo a analisar o texto, eu vejo alguns pontos aqui. Primeira coisa, Jabes foi gerado na dor. Toda vez que alguém falava Jabes, ele remetia a algum sofrimento que ele causou a mãe dele no nascimento. Alguma coisa estava acontecendo na vida de Jabes em duas áreas da sua vida: na vida financeira e também na questão de que ele tinha uma necessidade de proteção, porque o texto vai dizer, olha, vai apontar aqui, aumenta as minhas terras. Ele tinha alguma necessidade, e aí o que ele faz? Ele vai dirigir uma oração a Deus nesse propósito: Senhor, me ajuda, Senhor, faz alguma coisa pela minha vida, Senhor, guarda-me dos males e livramento de dores. Ele estava acontecendo alguma coisa na vida dele, que ele também pede para que haja uma intervenção de Deus, que ele venha lhe guardar, ele venha lhe proteger. E a Bíblia deixa registrado que Deus atendeu o seu pedido. Aleluia. Talvez muitos olhavam para Jabes e diziam: é sorte. Mas Jabes olhava para o seu coração e dizia: foi Deus. Amém. Deus, meus irmãos, Ele ainda é aquele que cuida do seu povo. Deus, Ele ainda é aquele que muda a sorte. Eu não sei qual os seus problemas, as suas agruras da vida, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele ainda é poderoso para responder a oração. Deus, Ele ainda é poderoso para atender pedidos. Vemos aqui, irmãos, que antes de
mais nada, é preciso entender o motivo. O que motivou o salmista a compor este louvor, né? O que motivou? Que nem vemos aqui, os irmãos louvaram, né? Um louvor de Ademar de Campos, se eu não me engano, né? Que queremos o teu nome. Como? Engrandecer, te agradecer pela obra em nossa vida. E às vezes eu me pergunto o que motivou o autor desse louvor a descrever, a eternizar o seu sentimento nessas letras. Às vezes, meus irmãos, o que está faltando em nós é isso, é sentimento, é expressar os nossos sentimentos a Deus, aleluia, sabe? E falar: Senhor, como Jabes, né? Senhor, abençoa-me. E aí, ao expressar esse sentimento, houve uma resposta de Deus. Vemos aqui, irmãos, que para podermos entender um pouco o que estava acontecendo, a gente pode ir lá no profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele vai narrar que ele está vivendo um período que? Um período de violência, um período de injustiça, um período de maldade. Ele chega a dizer que a lei está frouxa. E aí o que ele faz? Ele dirige uma oração a Deus. Talvez a gente estamos vivendo nesse momento também, como Abacuque. Parece que a história de antes parece que se repete do hoje, né? Quantas vezes vemos injustiças acontecer, a lei se afrouxando e se beneficiando aquele que é mau. Mas de repente, o Senhor dá uma resposta a Abacuque. E ele diz que usaria os babilônicos como instrumento de correção ao povo de Israel. Eu vejo, meus irmãos, que muitas vezes Deus é esse Pai amoroso. Pai não chega a corrigir o filho porque quer o mal do filho, mas ele corrige o filho para poder mudar a trajetória, para mudar o destino. E às vezes ele tem que se impor e dizer: olha, você não vai. E o filho não entende, mas com os anos vai entender que a melhor coisa que o pai fez foi ter, naquele momento da vida dele, ter colocado um limite, ter colocado um bloqueio. E eu vejo na Bíblia Sagrada isso, um Deus amoroso. E lá Jeremias, no capítulo 25, versículo 11, vai relatar a profecia de que haveria em Israel uma desolação e que eles ficariam sujeitos ao rei da Babilônia por 70 anos. 70 anos cativos. Que eles ficariam, que removeriam, olha só que situação. Porque a Babilônia, ela chegava, tirava as pessoas daquele lugar, o lugar do seu nascimento, da sua pátria, e levava para outro lugar. Vemos o exemplo de Daniel, com 11, 12 anos de idade, foi tirado dos seus pais, e foi lá viver na Babilônia. Imagine a dor daquelas pessoas, a dor daquela família. Olha que momento eles estão vivendo, sendo tirado da sua pátria. Eu sei que é difícil reconstruir o que eles viviam, mas possamos pegar exemplos simples. Foi fácil quando você chegou aqui em São Paulo? Foi fácil o teu primeiro emprego? Foi fácil? Até o alfabeto era diferente, irmão. Que nem eu aprendi, era G, V, G, C, T. E as pessoas tiravam sarro da gente. Mas está errado. Não é porque está errado. Eu aprendi desse jeito. Não, mas está errado. Não é C, é S. Não é R, é R. Uma falta de empatia, irmãos. E aí agora a gente tem que aprender tudo de novo. Tá bom, é E, é F, é G. E aí vai para poder se adaptar. Agora imagine nesse momento, irmão, você sendo cativo, vindo de outra nação. E o Salmo 137 vai dizer que lá no rio, eu não lembro o nome do rio, no rio Quebar, diz que lhe pediam uma canção e eles não cantavam. Como a gente vai cantar em uma terra estranha?
Diz que eles penduraram as suas harpas. Quer dizer, havia uma morte da sua cultura. Meus irmãos, vemos que o adversário tem trabalhado para matar a nossa cultura. Para matar, irmãos, e não deixar com que a palavra do Senhor venha gerar fé em nossos corações. Meu irmão, minha irmã, hoje existe o convite: permaneça naquilo que você foi chamado e aprendido. Vemos que mesmo eles cativos, mesmo eles lá em outros locais, o Senhor não se esqueceu deles. O Senhor fez uma promessa e dizia: olha, um dia você vai retornar. Na boca do próprio profeta, que diz que ele ia, o próprio profeta diz: olha, um dia vocês vão retornar para cá. Um dia vocês vão voltar a habitar novamente essa terra. Sabe, irmãos, não importa o que você esteja passando, não perca a esperança. Não perca a esperança. Continue sonhando. Continue desejando. E continue perseverando na oração e na devoção a Deus. Mas quando a gente vai ver lá no capítulo 1 de Esdras, vemos o cumprimento dessa promessa. A Pérsia vence os babilônios. E aí vem o rei da Pérsia, Dário, chega lá, irmãos, e proclama um decreto, permitindo que eles retornassem novamente à sua terra. Retornassem novamente, irmãos. E que eles pudessem reconstruir também não só a sua nação, mas também o templo, símbolo de adoração a Deus. Glória a Deus. E agora nós vemos que esse cântico tem muitos significados para eles. Significados, meus irmãos, para tanto aqueles que cantavam, como para aqueles também que escutavam. Dizendo e informando que existe um Deus que muda a sorte. Existe um Deus que muda o destino. Você não foi a obra do acaso, não. Deus, na sua infinita misericórdia, aleluia, Ele fez com que a palavra chegasse até você, dizendo assim: ei, eu te amo, eu tenho um projeto na tua vida, eu te abraço quando teu pai não te abraça, eu te amo como tua mãe não te ama, eu valorizo quando teu esposo não te valoriza. Eu faço aquilo que o mundo não pode fazer por você. Por isso esse salmo, ele é carregado, irmãos, de esperança. Por isso que esse salmo, ele é muito lindo. Quando ele começa a dizer: olha, o Senhor restaurou a sorte de Sião. Era algo inevitável. Era algo que quando se olhava, dizia assim: olha, vai ser difícil alguma coisa acontecer, mudar a trajetória de Israel. Mas se esqueceu que havia um Deus que cuidava de Israel desde o Egito. Desde o Egito, meus irmãos, ao longo da história, Deus tem cuidado de Israel. E vemos nos dias de hoje, Deus continuando cuidando de Israel e do seu povo. Amém. Não importa o que você esteja vivendo, Deus, Ele ainda é aquele que restaura. Ele muda a sorte, irmão. Sorte traz muito esse sentido assim do acaso, né? Ah, foi sorte. Eu fui lá, peguei os números, né? E não, irmão. Sorte tem a ver com o destino. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele é aquele que muda destino. Ah, mas eu estou enfiado na depressão, eu estou enfiado na dívida, meu filho só está pela graça do Cordeiro. O Senhor não entende o que está acontecendo na minha vida. Eu não entendo, não. Mas existe um Deus do céu que entende e Ele muda destino. Eu lembro-me do meu pai, um imaturo da roça, bruto, ignorante, que olhava e falava assim: meu pai jamais vai se converter. Meu pai vai amar, jamais. Mas pela minha surpresa, no primeiro culto que eu dirigi, que lá é onde eu comecei a minha fé, a gente fazia a festa com a mocidade, o organismo da mocidade, e se fazia 2 cultos, sábado e domingo. Primeiro dia, meu pai foi. No segundo dia, meu pai foi.
naquele segundo dia, através da mensagem do evangelista Maurício, meu pai levantou as mãos e veio até o altar, dizendo: eu aceito Jesus como meu único e eterno Salvador. Eu perdi as forças naquele momento, eu ajoelhei no altar de Deus e comecei a chorar. Eu não sabia se eu ria e não sabia se eu chorava, irmão. Era um sentimento que não tinha explicação, mas eu pude contemplar meu pai se render aos pés do Senhor. Aquele homem que era adulto, que era matuto, de repente se entrega a Jesus e tem a vida transformada. Por isso que o Senhor é aquele que muda a sorte. Não desista, não desista da tua família, não desista do teu casamento. Eu sei que às vezes é difícil, mas apresenta a Deus em oração, porque o Deus do céu muda a sorte, muda a trajetória, traz filho perdido de volta, liberta as pessoas das drogas, liberta da bebida. Eu não sei como você entrou, mas receba essa palavra. E essa palavra é: não desista, porque Deus muda a sorte. Aleluia. Por isso, meus irmãos, que a boca dele se enche de riso. Aí a Bíblia diz: a nossa língua de cantos de alegria, quer dizer, eles ficavam, sabe, sem acreditar naquilo que Deus estava fazendo na sua história. Meus irmãos, isso é algo muito maravilhoso. É a evidência de um milagre, né? Porque às vezes, Senhor, a gente tem o senso comum de achar que milagre é só quando a pessoa está lá nas últimas e está lá, pede desligar o aparelho e de repente a pessoa é curada. Irmãos, para mim milagre é tudo aquilo que é contrário à ordem natural das coisas. Tudo contrário à ordem natural de Israel não era para acontecer, mas Deus mudou a trajetória, Deus mudou o fluxo do rio. Mas não, vem cá, é para cá. E às vezes você está precisando de um milagre, não sei em que área da tua vida, mas Deus é especialista em mudar a trajetória, irmão. Por isso que se alegre, irmãos. Se alegre. Aleluia. Porque você tem um Deus que está ao teu lado. Tanto é que Espírito Santo significa aquele que está ao lado. Dá a ideia de um amigo antes de existir advogado, né? Que ia nas defesas. O amigo estava lá para ser condenado, para ser e de repente chegava o amigo, sentava ao lado para defender ele. Essa é a ideia. O Espírito Santo de Deus está do nosso lado para nos defender. Amém. Para dizer: olha, eu ainda tenho um projeto nessa vida, olha, eu ainda vou te ajudar. Por isso que traz essa ideia de vento. Eu não sei para onde, de onde está vindo, mas eu estou sentindo o mover do Espírito Santo de Deus na minha vida e na minha trajetória. Então por isso que as nações diziam: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. É a resposta de Israel. Ele disse: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. E por isso estamos alegres. Outra coisa, o Salmo vai narrar um feito tão grandioso, né, irmãos? Porque as próprias nações, irmãos, vai compartilhar dessa alegria e ver esse testemunho maravilhoso na vida de Israel. Porque às vezes, irmão, tem testemunho na nossa vida que não precisa a gente falar. As próprias pessoas, elas começam a contemplar, né? Começam a enxergar, começam a ver: opa, pega aí, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Nada. A única coisa de diferente que eu fiz foi aceitar a Jesus. Sabe, o brilho parece ficar mais bonito, nós casa, né, irmão? Porque é uma vitória, irmão. Deus muda a trajetória, Deus concede filhos. Eu lembro de uma época que eu cheguei a pensar que eu não ia ter filhos. Aí de repente, irmão, no meio de tanta tribulação, Deus envia Matias, cheio de energia, irmão, não me deixa sossegado. Deus, ele muda, eu não sei a tua aflição, mas Deus, ele muda. E aí, lá em Gálatas
5:22, vai dizer que uma dos frutos do Espírito na vida do cristão é o quê? É a alegria. Tem crente que perdeu a alegria, irmão. Não perca a alegria, não. Faça que nem o final do Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. A nossa vida é assim mesmo. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Deus é Deus da providência. Não sei se algum dos irmãos já teve a situação de ver faltar alimento em casa e de repente, quando você menos espera, chega a cesta básica, chega um Pix. Na época não tinha Pix, né? Mas chega alguma coisa. Deus move o coração dos irmãos. Por isso que é bom a gente estar unidos aqui. De repente Deus começa a mover o coração do irmão, e você diz: Senhor, para que é isso? Mas é Deus te motivando, você chegar até outro irmão e dizer assim: está tudo bem, irmão? De repente é um confidente. Não está nada bem. O que aconteceu? A pessoa começa a relatar e você abençoa a vida do irmão. É um milagre, irmão. O milagre da unidade. O milagre do cuidado. Esse é o propósito da igreja, né? Por isso que o Salmo vai dizer: ó, com bom, com suave é que os irmãos vivam em união. Aí o apóstolo Paulo vai falar da unidade da igreja, e de repente o Senhor vai instituir a ceia para trazer o que? A memória, que é a nossa maior força, é a união. Olha que coisa linda. Glória a Deus. E aí no Gálatas 5:22 vai dizer que tanto o fruto do Espírito é o quê? É o amor. Olha que coisa maravilhosa. E para que possamos ser unidos, temos que ter o quê, irmãos? Amor, irmão. Né? Amor é o maior dom. Não existe nada que é superior ao amor. E é um fruto do Espírito, a alegria. Meus irmãos, não deixe que as aflições dessa vida te tomem a alegria. Não deixe. A alegria é também um fruto do Espírito. E aí diz paz. Ei, meu irmão, está precisando de paz? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele dá a paz, ele não dá como o mundo a dar. Ele não dá a paz romana que invade casas, que destrói projetos, sonhos, estruturas. Não, ele dá uma paz diferente. Em meio à tormenta, ele te dá a paz. Glória a Deus. Diz que é engraçado quando vamos estudar a história da igreja. Diz que eles começaram a perseguir os cristãos e a matar. Não ficaram satisfeitos e jogavam para os leões. Não ficaram satisfeitos, começaram o quê? A atacar fogo, para que pudesse destruir a esperança da ressurreição. Para que quando eles viessem, um crente ali queimando, ali, caporizado ali, eles perdessem a esperança da promessa da ressurreição. Mas nada disso funcionou, porque o crente continuou alegre, crendo na redenção. No dia que o Senhor há, aleluia, de aparecer nas nuvens e buscar a sua igreja. Paciência, irmão. Eita, esse é o nosso desafio. Principalmente a gente que é matuto, irmão, da roça, é difícil a paciência. Mas o Senhor, Ele nos dá a paciência, Ele muda o nosso ser, Ele transforma, Ele nos ensina um cabra bruto a pastorear e ser pastor de ovelha, irmão. E ser pastor é um desafio, né, irmão? Porque você vai pegar pessoas de diferentes lugares, né? Eu era pastor que a maioria era baiano, era sergipano, pernambucano e alagoano. Mineiro só a irmã Maria, minha esposa. Dá para contar nos dedos. Era Alcilene, né? Imagine essa mistura, irmão. Mas eu costumo falar que crente, irmão, ele não é batata, porque batata tem suas formas diferentes, né? Crente é purê de batata. Você não consegue entender as diferenças. Mas quando você olha para o purê de batata, você vê todo mundo igual. Não há grande nem pequeno. Todos são servos do Altíssimo. Aleluia. E aí, amabilidade, e termina com bondade e fidelidade. Glória a Deus. Por isso, irmão, qual é o nosso grande desafio hoje? Como eu mencionei, é a alegria, porque estamos acostumados a só enxergar os espinhos e deixamos de apreciar o cheiro das rosas. Não, mas tem espinho.
Mas o espinho, quando você vai pegar uma rosa, você consegue desviar dele. E aí você consegue chegar e apreciar o cheiro das rosas. Deixa de olhar para os espinhos. Começa a apreciar aquilo de belo, né? Tem um filme que diz, chamado A Vida é Bela, não sei se os irmãos já assistiram, né? Que é uma drama em que, ali na época de Hitler, trata esse filme, e ali tem um pai que está vivendo momentos tão difíceis na vida deles, mas ele conseguiu imputar na cabeça do seu filho, que era um jogo, para que ele não sofresse. E aí aquele filho começou o quê? A enxergar algumas outras coisas belas que estavam acontecendo. Sabe o que acontece, irmão? Muitas vezes o mundo só quer te apresentar dor e sofrimento, porque a Bíblia vai dizer que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E no meio da situação que você está vivendo, ele vai lá e te rouba a alegria. Irmão, a alegria, ele é o fruto do Espírito. Não perca a alegria em nome de Jesus. Possa estar no meio do furacão, mas você olha, eu tenho um Deus que ele muda a sorte, e eu não vou perder a alegria. Porque é uma escolha que você tem. Ou você se afunda na tristeza, ou você olha e diz, olha, o Senhor, ele vai me dar alegria. E outra coisa, ele vai me dar direção para me sair dessa situação. Amém. Outra coisa, irmãos, quando ele vai falar do Negueb, né, que é difícil você começar a ler o Salmo 126, e aí o texto vai dizer, restaura, Senhor, nossas sortes como as correntes do Negueb. Irmão, isso é um desafio. E aí o que acontece? Israel chega e fala assim, restaura a nossa sorte. Vem a palavra novamente o quê? Restauração. Restaura, Senhor, muda, conserta, repara, faz algo. E aí diz que o Negueb ficava ao sul de Israel, ao sul do extremo ali da Palestina, um lugar árido, seco. Então, nós que vivemos na região nordeste, somente na parte que existe sertão baixo, sertão alto, percebemos que esses lugares secos, estou tentando contextualizar, você tem que você olhava assim, eu lembro quando criança olhava, tudo seco, cara. Tudo seco. Aí você, e aí o que tem para comer? Minha avó falava assim, olha, tem nada não, se você quiser, vai caçar passarinho. A gente pegava o badoga, o estilingue, ia ali, matava o passarinho, ali era nosso alimento, irmãos. Então, para o consumo não é crime, tá? Não é crime para o consumo, tá? Não cometi nenhum pecado, entendeu? Muito importante. E aí a gente pegava ali e entregava para a nossa avó, e ali era a nossa comida, nosso alimento, porque era tudo seco. E quando vinha seca, vinha também o que? A falta de recursos, né? A falta de recursos. Mas quando chovia, irmão, eita Deus! Chovia, daí os riachos transbordavam, os tanques transbordavam, aí vinham os peixes, irmão, a gente caçava peixe de badogue, era uma alegria, um monte de criança, lá e pá, e levava peixe, e começava a florescer as coisas, e a gente se sentia alegre, o gado, né, começava a engordar, irmão. Você não sabe o que é isso, né, alguns aqui, né, Instagram não mostra essas coisas, então, irmão, mas você não tem ideia, irmão, o que era aquilo, irmão. Era uma alegria muito grande, era leite, irmão, e vinha coalhada, não era só aí requeijão, e vinha, né, irmão? Era época de fartura. Era alegria, irmão, que eu tento guardar na minha lembrança, Senhor, não me tira isso não. Não me tira essas coisas maravilhosas que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, eu pude contemplar a bondade de Deus. Quando a gente olha para restaurar a sorte do Negueb, é exatamente essa ideia, né? Essa ideia de que nas áreas mais altas, de repente vinha a chuva do nada, e ali aquela chuva fazia com que transbordasse as partes mais altas e as correntes, que era uma espécie de riacho, que levava água até as partes mais áridas, mais secas, e aí começava a gerar vida.
Olha aqui, irmãos, isso é algo muito glorioso, porque foi fácil de chegar, irmãos. Vou retornar, porque a história vai dizer que nem todos retornaram, foram poucos. Alguns ficaram porque já acostumaram já com a comida da Babilônia, já acostumaram com as vestes da Babilônia, com os costumes da Babilônia, já casaram com pessoas da Babilônia, já se estabeleceram, não queria mais retornar para lá. E agora Israel tem que enfrentar o quê? Tem que muitas vezes guerrear, porque chega lá na terra deles, que era deles, que o pai dele conquistou, a promessa das divisões, e de repente tem alguém lá, eles tinham que lutar por aquela terra. Quanto foi difícil? Eles tinham que guerrear, falei, não, é a minha promessa, e eu vou lutar por ela. Glória a Deus. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmão? Lute pela promessa. Lute, irmão. Guerreie. Amém, Jesus. E aí simplesmente eles guerreavam, eles conquistavam, não, aqui é a minha promessa, Deus fez a promessa e cumpriu. Aleluia. O diabo do inferno não vai tirar. E quando chegou, irmãos, que eles olhavam, via aquela sequidão imensa, e aí eles cantavam e diziam, Senhor, restaura a nossa sorte, aleluia, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, faz chover, Senhor, de tal forma que as águas possam chegar até a nossa plantação, e a gente possa ter a nossa vida mudada. Por quê? Qual a coisa mais valiosa que eles tinham? Era a semente, irmão. A semente, né, era o plantio. A semente era a certeza que eles tinham, era o que eles tinham de esperança de uma reconstrução, porque através da semente ele poderia gerar o que? O alimento, gerar o dinheiro. Através da semente vinha a providência. Mas se não há chuva, como é que eu planto a semente? Então a chuva também é uma resposta de Deus para uma situação em que eles estavam vivendo. Ei, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, que a chuva de Deus chegue até você. Aleluia. Que a resposta do Altíssimo chegue até você. A providência do Eterno chega até você, porque eles tinham semente, mas eles ainda não tinham a intermediação de Deus, o favor de Deus, a providência de Deus. Ele dependia de Deus. Sabe o que acontece no dia de hoje? Deixamos de depender de Deus. Cremos mais nos cartões de crédito, no empréstimo pessoal. Às vezes alguns vão até pegar de agiota, mas se esquece que o nosso Deus ainda é o Deus que provê todas as coisas. Ele provê emprego. Às vezes você está daquele jeito, Senhor, não faça. Eu lembro que tinha uma vez, irmão, que eu saí com... a gente é meio racional, meio Descartes, né? Penso, logo existe. Mas uma vez eu saí e falei, não, eu vou sair com minha carteira no bolso. Isso aí. Eu falei, Deus, ele vai assinar essa carteira. Deus, ele vai assinar. Sabe o que aconteceu, irmão? Minha carteira foi assinada. Eu sei que não é o objeto carteira, mas a minha fé depositada naquele dia foi tão grande que Deus falou assim, meu filho, eu sei que você não merece, mas eu vou fazer, porque eu sou Pai das misericórdias, eu sou bondoso e gracioso para contigo. Irmão, confie em Deus. Deposite a sua confiança em Deus. Creia no Deus, irmãos. E aí nós vemos, irmãos, que lá em Tiago 1, 16 e 18 vai dizer algo bem interessante. Vou correr aqui para terminar, irmão. Meus irmãos, não se engane. Primeira coisa, a recomendação que essa perícope diz é, irmãos, não se engane, porque a gente está vivendo um momento da facilidade, né? Facilidade do quê? Você é condicionado a se corromper. Vai tirar a habilitação, é condicionado ao quê? Ao quero. Vai alguma coisa na Sabesp, é só a graça do Cordeiro. Tem uma árvore que está quase caindo na tua casa, tudo parece que é condicionado a você a se corromper para conquistar as coisas. E Tiago diz, não se engane.
Começa a namorar, o que acontece? O noivo quer antecipar aquilo que só pode acontecer no casamento. Não se engane, permaneça fiel, santo, irrepreensível, que Deus ele vai vir ao teu favor no momento certo. Amém. Porque Tiago vai dizer, olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito, dom é presente, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda. Deus não muda, querido, olha só. O texto vai dizer que Deus é imutável, não há barganha com Deus. Deus não muda. Como sombras inconstantes, por sua decisão, por decisão de Deus, Ele que decide todas as coisas, para Ele são todas as coisas. Ele nos gerou, olha só, irmão, nos gerou quer dizer o novo nascimento, a transformação. Ele pegou você e eu e disse, olha, vou te gerar você uma nova pessoa. Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Sabemos que os primeiros frutos são os frutos que têm melhor qualidade, né? Os primeiros frutos vêm mais suculentos, né? Mais doces, mais melhor de ser degustado. Meus irmãos, você é a primícia de Deus. E aí vemos outra coisa, que ele precisava semear para o futuro. Sabemos que a plantação é essencial para sobreviver até hoje, irmão. Se não plantar, nós não comemos. Tudo bem que hoje tem a facilidade de chegar lá, comprar um arroz de R$35, você ora a Deus para repreender todo espírito de consumismo, compra e vai com fé pedindo a Deus condição, né? Mas para chegar lá, houve um plantio, né? Houve uma colheita, não foi fácil. E Eclesiastes, por isso que o salmista ele vai falar da questão das lágrimas. Lágrimas está falando de quê? De sofrimento, de trabalho, né? E lá em Eclesiastes 11, para a gente entender melhor, fala na NVT, diz, envia os grãos de sua colheita mar afora, né? Pega, joga mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Com o tempo, que tempo é esse eu não sei. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento e o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender a obra de Deus, que faz todas as coisas. Bom, esse texto é muito lindo, irmão. Por isso que ele fala que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria, e aqueles que saem chorando enquanto lança a semente voltará com canto de alegria. Quer dizer, olha, Deus não vai deixar que seu trabalho seja em vão. Vocês veio aqui, veio de longe, começou uma nova trajetória, mas vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque eu decretei na sua vida a vitória. Eu decretei a providência na sua vida. Amém, Jesus. E aí, para concluirmos, irmãos, que podemos entender a semente também como a palavra de Deus. Podemos entender. Ah, mas eu não tenho uma semente hoje. Você está falando aí, mas eu não tenho uma semente. A semente também podemos entender como a palavra de Deus, que Lucas lá 8, do 5 em diante, vai falar que um semeador, que ele saiu a semear. E a semear o que, irmãos? Semear a palavra de Deus. E quando ele pega aquela semente que ele vai semear, ele vai jogar em quê? Ele vai jogar aquela semente em terras. As terras representam o quê? O coração do homem. E aí vai relatar que o semeador, quando aquela semente cai no caminho, caminho a gente sabe que é o lugar onde várias pessoas pisam. A terra ela é dura. Quando aquela semente cai, o que acontece? Ela não consegue germinar. E aí vem o adversário e ele vai lá e toma aquela semente do coração, para que aquela pessoa não possa se salvar. Por isso que eu costumo dizer que a responsabilidade para guardar a palavra é minha e sua.
Ninguém pode guardar por você. É você que tem que guardar. Senhor, eu guardo a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É a minha responsabilidade guardar. Mas também vai falar que existe aquela semente que cai entre pedras. E ela começa o quê? Ela começa a brotar. Só que ela não tem raiz. Qual o grande problema? Eu semeio a semente que é a palavra, mas eu não procuro fazer com que ela possa ter raiz. E aí, por ela não ter raiz, ela é facilmente o que? Arrancada. O sol facilmente destrói, não consegue botar novamente. Por quê? Porque a semente não criou raiz. Que não possamos ser crentes, irmãos, com pouca raiz. Que qualquer ventinho, qualquer criança consegue tirar. E aí também vai falar, irmãos, daquela semente que cai entre os espinhos, começa a brotar. Às vezes a gente aceita Jesus, começa a vir para a igreja, daí vem os anos, mas aí começa o que? As provações. E aí as provações começam o quê? A te sufocar a tal ponto que você não consegue produzir fruto. Mas em nome de Jesus, aleluia, que essa semente, a semente da palavra, que os nossos pastores têm pregado, que a mídia tem falado, que a Bíblia tem ensinado, possa alcançar, aleluia, terra fértil, e que essa terra possa germinar e produzir fruto, e o fruto possa permanecer. Aleluia, meu irmão e minha irmã. Talvez você esteja passando por dificuldades, por situações aqui, mas eu finalizo dizendo: não desista. Guarde a semente no teu coração, que no tempo certo ela vai germinar, ela vai dar fruto. E você que entrou por essas portas, ainda não tomou a tua decisão de seguir a Cristo, de ter raiz, hoje é a oportunidade. A Bíblia diz que o Filho do Homem vai vir. Ele vai vir, irmãos, e vai buscar a sua igreja. E me perguntaram essa semana assim: mas todo mundo não vai se salvar? Não, a Bíblia é muito clara que tem que primeiro haver arrependimento, tem que haver o batismo, uma decisão, tem que haver um processo de santificação. A Bíblia vai dizer que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Deus, Ele te convida nessa manhã a que você tome a sua decisão de aceitar Ele como único e eterno Salvador. Por isso, nessa manhã, se você tomar a sua decisão, vem à frente ou procure o nosso pastor e diga: eu tomei a decisão, porque a minha semente, ela tem que dar fruto. Deus abençoe, meus irmãos, que as palmas vão para o seu Deus.
crê no milagre? O milagre pode acontecer na sua vida. Creia nisso, você está aqui para experimentar esse milagre. Deus vai nos dar a sua sorte cada dia, sempre para melhor. Amém? Existe a boa sorte e existe a má sorte, né? A má sorte, ele muda também, afugentando, não é? O mal, e a boa sorte aumentando. Glória a Deus. Estamos felizes nesta manhã pela palavra de Deus que nos foi trazida com muita graça pelo nosso querido pastor Givanildo. Vamos agora passar o momento da celebração. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, a carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 11, verso 17. Isso, bem. Diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Quero ler de novo. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajutais, não para melhor, e sim para pior. Só para nós entendermos e aplicarmos algo nesse texto. Quem aqui melhorou de vida nos últimos tempos? Nós vimos, né? Choque de realidade. O pastor disse que abatia os pássaros para se alimentar, né? E há muito tempo eu vi uma reportagem que se come calando às vezes, né? E essa semana o pastor Sivaldo, né? Sempre que eu falo o pastor Sivaldo, eu falo tipo seu irmão. Hoje eu posso falar irmão da irmã filhinha, né? Ele me mandou, não sei se mandou para vocês, um vídeo na África. Um pastor que é conhecido deles, ele mostrando o irmão preparando a refeição, escaldando os ratinhos assim, irmãos, na água fervendo, para escapelar, fala? Escapelar, né? Tirar pelo e assar vários ratinhos assim. E ele dizendo, e ele dá graças a Deus por essa atitude, não é? Choque de realidade, mas uma realidade que para nós que estamos aqui hoje é boa. O irmão falou desse passado, ele até cultiva na sua memória exatamente para fazer o contraste, né? O contraponto. Hoje ele é uma pessoa bem sucedida, tem o seu bom trabalho, sua família, sua residência, seu veículo. Melhorou de vida. E eu perguntei, alguém melhorou de vida nos últimos tempos? Algumas mãos se viram. Aí eu faço outra pergunta, alguém piorou de vida nesses últimos tempos? Talvez não vai querer levantar a mão, né? Mas eu prefiro crer que ninguém piorou de vida. Os que são do meu convívio, tenho visto pessoas melhorando de vida, progredindo. Por que eu estou falando isso? Porque o texto está dizendo isso.
em alguma coisa, o apóstolo está dizendo, a respeito de alguma coisa, ele vai descrever mais adiante, não vos louvo. Por quê? Por que não ter o louvor, não ter o elogio, não ter o apreço? Aí ele vai dizer, porquanto vos ajudais, não para melhor, e sim para pior. Eu quero, irmãos, existe uma polêmica sobre usar a palavra de Deus e ser usado pela palavra de Deus. Eu quero que Deus me use para dizer isso, através da sua palavra. É que nós, como cristãos, não podemos piorar. E agora eu não me refiro às questões materiais, não me refiro às questões financeiras, sociais, eu me refiro à nossa conduta cristã. Temos que melhorar. E você tem melhorado? Pergunta para você. Nós não podemos ser hoje um crente em nada pior do que éramos há um ano, ou quem sabe há 10 anos atrás. Naquele tempo, aí você tem um corolário de coisas. Naquele tempo eu orava mais, naquele tempo eu lia mais a Bíblia, naquele tempo eu vinha mais à igreja, naquele tempo eu não perdia cultos. Por que no tempo de hoje não mais? Você não pode fazer essa declaração de piora. Declaração de piora. Assim como a sua declaração de imposto de renda está crescendo, você precisa crescer também. E melhorar e não piorar. E o domingo da ceia é o dia em que a nossa melhora tem que ser a melhor. Né? Será que eu estou melhor do que na ceia passada? Será que na ceia passada eu estava de paletó, de gravata, calçados engraxado, cabelo penteado? Se os irmãos olharem para mim com uma certa, um olhar crítico, vão ver que eu estou, olha aqui, ó, uma para cima, outra para baixo, sapato, né? Sapato meio sujo, cabelo não cortei, despenteado, não penteei hoje, para ilustrar para os irmãos que a gente pode melhorar, pode piorar em muitas coisas, até mesmo em pequenos detalhes, mas nós podemos melhorar, e o nosso desafio é melhorar, em sermos melhores crentes, em termos uma conduta melhor diante de Deus, em termos melhor envolvimento com as coisas de Deus. E essa é a questão chave. Melhor envolvimento. Que triste que é você ficar no acaso, ficar no acho, na disposição mental e física, porque o que é da mente, né, vai somatizar, né? Esse que soma mente e corpo, para os gregos e para nós também. Então, se a sua mente começa a orar, quarta-feira, a oração, e eu dou graças a Deus, porque o nosso encontro de oração, às quartas-feiras, que no começo era
meia dúzia de gatos pingados? Não, meia dúzia de ovelhas pingadas, né? E a nossa vigília, que também no começo era um grupo bem reduzido, nossa, ontem tínhamos quase que a mesma quantidade de pessoas que está aqui. Pelo menos o mar estava aumentando, pessoas que estão se despertando, estão entendendo a necessidade de estarem envolvidas nas coisas de Deus. Sabe por quê? Vai chegar um dia que não vai dar tempo de você consertar as coisas. A Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que será como um ladrão de noite, que não avisa que hora vem nem que dia vem. Mas quando a trombeta, quando o arcanjo de Deus, quando sair a palavra de comando, puxa vida, a partir de hoje, já era. Então essa é uma palavra, irmãos, para esse dia de ceia. Nós desejarmos melhorar. Nós desejarmos despiorar. Desejarmos oferecer um pouco mais de nós, irmãos. Oh meu Deus, quando eu perguntei se alguém melhorou de vida, ninguém foi contra. Ninguém levantou a mão dizendo que a sua vida piorou. Se a sua vida está melhorando, por que você não melhora em relação a Deus também? É uma advertência, né? Mas é um estímulo. É um estímulo. Vamos participar agora da ceia. Nós, ainda nesse mesmo capítulo, no verso 23, Paulo está dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também eu vos entreguei, concernente à ceia, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas que aquele dia não nos pegue a nós despreparados, na indolência, na indiferença, no pouco caso com aquilo que Deus nos chama para fazer. Quero convidar aqui os irmãos que vão auxiliar. Amém. Pedir aqui o nosso irmão Severino consagre a Deus os elementos, o cálice, representando o sangue do Senhor Jesus, e o pão, representando o seu corpo, que foi dilacerado por nós. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. E mais uma vez, relembrando aquele dia em que o Senhor entregou por nós, o Senhor fez questão de dizer para que fizéssemos isso todas as vezes, e é o que estamos fazendo, Senhor, relembrando o sacrifício
foi feito na cruz do Calvário. Amém. Está diante de Ti, Senhor, na mesa do Senhor, os alimentos, elementos que o Senhor determinou para essa finalidade. Te pedimos a Tua bênção primeiro sobre os corações dos Teus filhos e também sobre esses alimentos, que nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pão. Ao receber o pão, aguarde e olhe o recebimento também do cálice. Depois espere para que possamos comer todos juntos. Nesta hora de adoração, sobre a mesa está o pão, ao repartido entre os irmãos, nós nos lembramos de Ti, Jesus. Nessa hora de adoração, sobre a mesa o vinho está, ao repartido entre os irmãos, nós nos lembramos de Ti, Jesus. Nessa hora de adoração, sobre a mesa está o pão, ao repartido entre os irmãos, nós nos lembramos de Ti, Jesus. Nessa hora de adoração, sobre a mesa o vinho está, ao repartido entre os irmãos, nós nos lembramos de Ti, Jesus. Foi lá no Gólgota e o céu bradou, glória ao Cordeiro, Santo de Israel. Nunca esquecerei o que fez por mim, seus dias sou salvo, tudo a Ti. Foi lá no Gólgota e o céu bradou, glória ao Cordeiro, Santo de Israel. Nunca esquecerei, Jesus, o que fez por mim. Se hoje eu sou salvo, devo tudo a Ti. Amém, Jesus.
Alguém ficou sem receber? Alguém tinha recebido o pão, deixou de receber o cálice? Amém. Eu te convido a fazer duas coisas agora. Primeiro, a palavra orienta assim: examine o homem a si mesmo. Olhe para dentro de si agora. Desça além dos pensamentos, desça até o teu coração. Se houver alguma coisa que te condene, te acuse, confessa isso a Deus agora, peça perdão a Ele, para que você participe de maneira digna deste momento. Deus, perdão, Senhor. Perdão. Confessamos a Ti, Senhor, todas as nossas faltas, as que nos são ocultas, Senhor. Perdoa também. Dá-nos, ó Deus, dignidade para participar desse momento. Eu te peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu quero que você troque o cálice com a pessoa que está do seu lado. Mas ao trocar, diga para ele assim: Deus está mudando a sua sorte. Isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus está mudando a sua sorte. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa troca, simplesmente você está anunciando a sua comunhão. Você está dizendo: estamos juntos, né? Eu ouvi uma coisa aqui hoje que eu fiquei comovido. Uma coisa inédita. O pregador diz assim: somos IBR. E os IBRão raiz aqui, eu nunca ouvi falar isso não, hein? Eu te dou a oportunidade. Amém? Somos IBR. Fala bem falado. Somos IBR. Para a glória de Deus. Amém. Irmãos, conforme a palavra de Deus, vamos comer o pão e tomar a cálice. Glória a Deus.
De verdade, né? E o pão também? Ok. Nós convidamos os irmãos a dar continuidade aqui a essa comunhão, vindo aqui. Não pega tudo não, mas pega um pedacinho e tal, uma fruta, para que mais pessoas possam participar. Mas eu quero fazer um aviso, que não tomem esse cálice aqui, porque ele atraiu muitas, aqueles mosquitinhos de fruta, irmãos. Está lotado, pode ser que você não visse, por isso estou falando. Amém, igreja? Vou até separar, né? Vou para cá. Amém. Vamos ficar de pé? Você está abençoado nesse dia? Amém? Então, glória a Deus. Levante as suas mãos assim. Obrigado, Deus, por este dia festivo, esse dia alegre, esse dia de louvor e adoração ao Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por cada pessoa que tomou parte desse culto, cada irmão que, enfim, Senhor, esteve aqui conosco nesta comunhão santa. Dá, ó Deus, a cada um uma boa semana, Senhor. Tua palavra pregada possa estar cumprida nesses teus filhos. Que haja milagres na vida de cada família, de cada irmão que participou conosco nesta manhã. E agora, ó Deus, o amor eterno do Senhor e a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e a doce comunhão do Espírito Santo, o seu poder e a sua unção, esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos presentes e de todos aqueles que em toda parte invocam e bendizem o santo nome do Senhor. Os que assim creem, digam amém. Amém. Também podemos dizer amém.